O deputado Eduardo Bolsonaro criticou a senadora Tereza Cristina após não ter sido citado por ela como candidato viável a presidente. Quem tem mais detalhes para a gente é a Beatriz Manfredini. Beatriz, bom dia para você, bem-vinda. Oi, Paula, bom dia para você também, para o Nonato, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, né? Não é a primeira vez que o deputado federal Eduardo Bolsonaro faz críticas, então, a pessoas desse espectro político da direita que não colocam ele como uma possibilidade de candidato à presidência da República no ano que vem, 2026, e com a senadora Tereza Cristina, ex-ministra, inclusive, do governo de Jair Bolsonaro, pai, então, de Eduardo, não foi diferente. Tereza Cristina recentemente deu uma entrevista, portanto, em que deixou de citar o nome de Eduardo. Ela cita Tarcísio, cita Ratinho Júnior, enfim, cita outros nomes viáveis e não coloca ele, então, entre as possibilidades. E aí ele reagiu nas redes sociais, como tem feito ultimamente. A gente separou, inclusive, a gente tem um destaque da reação de Eduardo Bolsonaro a essa entrevista dada por Tereza Cristina. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, senadora Tereza Cristina, acho interessante que você diga que as pesquisas colocam o Ratinho Júnior como viável e diga na mesma entrevista que eu não sou viável, mesmo que as pesquisas mostrem o inverso oposto. Assim, fica parecendo que seu conceito de viabilidade é aquele que se enquadra no seu interesse pessoal. Longe de mim acusar você de agir apenas visando seus interesses pessoais. Afinal, sabemos que você é bem capaz de representar interesses pessoais alheios, desde que sejam os interesses dos grandes capitais do país. Mas é o que fica parecendo. E aí ele finaliza, não deixa de ser inusitado que todo tipo de sujeito que deu grandes saltos na política, graças à minha família, agora se acha no direito de escolher o próximo candidato a presidente da direita. Fecha aspas, então, do Eduardo. Ele ainda dá uma alfinetada em que não cita nomes além do de Tereza Cristina, mas que coloca, então, engloba nessas críticas todo mundo que apareceu mais para o público, para os eleitores, na própria mídia, a partir, então, do governo do ex-presidente. E agora, então, é um candidato viável. Essa crítica vai na mesma direção de outras que Eduardo Bolsonaro fez nos últimos tempos, dizendo que os governadores de direita, por exemplo, estavam se aproveitando do capital político do ex-presidente para agora tentarem se eleger. Interessante a gente dizer também que Tereza Cristina chegou a ser cotada até mesmo, né? O nome dela já foi ventilado, já foi falado até mesmo numa chapa com Tarcísio de Freitas à presidência da República. Essa possibilidade chegou a ser levantada nos últimos tempos. Então, claro, todos esses fatores tornam aí a senadora também um alvo dessas críticas. Isso porque o deputado Eduardo Bolsonaro tem defendido mesmo que o candidato à direita do ano que vem seja alguém com o nome da família Bolsonaro. Ele tem criticado bastante, então, qualquer outra pessoa do espectro político que se coloque nessa posição, seja colocado nessa posição, não foi diferente dessa vez, Paula. É isso, informações com a Beatriz Manfredini aqui de São Paulo. Obrigada, Beatriz. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para a gente repercutir um pouco essa, fala da Tereza Cristina. Primeiramente, Cristiano Beraldo. Beraldo, a gente ouve muito falar, de fato, sobre Tarcísio de Freitas, até o Romeu Zema, Ratinho Júnior para presidência, aí, nomes para a presidência no ano de 2026, mas pouco se ouve falar sobre Eduardo Bolsonaro. Será que, de fato, ele tem esse interesse? Paula, me parece que Eduardo Bolsonaro não está interessado numa análise clara, objetiva da situação, das perspectivas eleitorais para o ano que vem. O que ele quer é, de um lado, carinho, afinal de contas ele está numa situação difícil, saiu do Brasil, está nos Estados Unidos, teria dificuldade de voltar hoje para o Brasil, tendo em vista a sua permanente beligerância com o Supremo Tribunal Federal, e está sofrendo também as consequências de ter sido visto como a pessoa... o articulador da aplicação de tarifas ao Brasil, tarifas excessivas, né, tarifas acima de outros países, e com isso ter prejudicado o comércio internacional, não do país, do governo Lula, mas sim comércio de empresas brasileiras, muitas das quais de propriedade de empresários que apoiaram Jair Bolsonaro. Pois bem, agora ele precisa desse fortalecimento político para se manter aí no círculo de debate político, enfim, na cena política brasileira, com a força necessária para que ele consiga ir, de uma certa forma, resolvendo os seus problemas, especialmente com o judiciário.
Ele cobra uma postura de pessoas que foram projetadas ou tiveram uma ampliação da sua projeção política a partir do apoio que receberam de Jair Bolsonaro. E nesse aspecto, o Eduardo Bolsonaro está certo. Tereza Cristina, ela só é senadora hoje porque foi ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro. Teve uma projeção que ela até então não tinha conseguido e recebeu de Jair Bolsonaro um apoio muito importante para a sua eleição em 2022. Então, é claro que, ao fazer uma análise do cenário político para o ano que vem, ela deveria levar em conta essa sua circunstância, o motivo pelo qual ela está no Senado Federal. Caso contrário, corre o risco de ser vista como uma pessoa ingrata e que não reconhece as forças que a projetaram na política nacional. Túlio Nassa, queria a tua opinião também nessa história toda. Como o Beraldo destacou aí, o Eduardo Bolsonaro, ele é acusado por alguns setores de ter propagado informações contrárias ao Brasil no exterior, levando a esses problemas de tarifas afetando não só o país, mas também algumas empresas. Já se falou que o próprio presidente Bolsonaro se sentiu incomodado em algum momento com falas do Eduardo Bolsonaro, e enfim, uma série de coisas no entorno de Eduardo Bolsonaro e que não dá para a gente ter certeza porque ele não está aqui, ele está no exterior. A minha pergunta é, qual é o peso que ele ainda tem? Claro que o deputado com ampla margem de votos como ele foi eleito, mas qual é o peso que ele ainda tem aqui internamente à medida em que está no exterior já desde fevereiro? Ou é só o sobrenome que pesa nesse caso, Túlio? Olha, Nonato, ele ainda tem um peso político, sim. Evidente que ele tem se tornado um personagem quase que radioativo, até mesmo para a própria aliança do centro-direita. Mas ele tem um peso porque ele ainda representa, de certa forma, um espólio político eleitoral de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está proibido de falar, proibido de se manifestar. Então, Eduardo Bolsonaro, quando fala, indiretamente ou teoricamente, ele pode representar a vontade de Jair Bolsonaro. Muito embora também a vontade de Jair Bolsonaro, por outros interlocutores que vão visitá-lo, parece que às vezes contradizem o que Eduardo Bolsonaro diz. Mas tudo isso, Nonato, essa confusão toda, me lembra uma frase de Ulisses Guimarães, que falava que na política até a raiva pode ser combinada. Exatamente. Por quê? Porque hoje existe ainda uma indefinição desse candidato de centro-direita que vai representar dois espólios políticos eleitorais, o espólio do centro e o espólio da direita. E essa aliança é fundamental para que haja viabilidade política para 2026. É isso que Tereza Cristina está querendo dizer. A viabilidade não é da pesquisa de popularidade hoje, é uma viabilidade eleitoral para 2026. Veja, nós temos hoje um país tripolarizado, ele não é simplesmente bipolarizado. Nós temos eleitores de direita, eleitores de esquerda e nós temos um eleitor despolarizado, que é o fiel da balança, que decide as últimas eleições, decidiu a última eleição aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, por essas e por outras, é inevitável que esses pré-candidatos, e Eduardo Bolsonaro quer se colocar ainda como um pré-candidato, tenham aí uma troca de farpas. Agora, até que ponto essa troca de farpas vai prejudicar essa aliança? Eu quero lembrar aqui de Churchill, que dizia que a política e a guerra são excitantes, mas a política é mais perigosa, porque na guerra só se morre uma vez, Nonato.